vereador Leonardo Gomes Morumbi. Senhor presidente, senhores vereadores, venho aqui informar novamente a nossa fala, aquilo que falou o vereador Jesus Maciel Martins, que nada mais é, vereador Carlinhos, que conscientizar a comunidade acerca da importância do Poder Legislativo. Pois eu quero novamente vir dizer aquilo que a gente vem martelando desde o início de 2009. O único poder de Estado que emana diretamente do povo e tem todas as suas correntes e pensamentos e classes sociais representadas é o Poder Legislativo. Quando a gente discute os problemas da sociedade, porque nós vivemos esses problemas diariamente, seja lá no bairro onde a gente mora, seja em todas as atividades que a gente participa, nós somos abordados pela comunidade, é na igreja, é na escola, é na universidade, é no centro, é no supermercado, e assim, em todos os lugares, as pessoas se encontram com os vereadores, representantes, nos quais confiaram os votos e cobram ações do poder público como se a caneta para resolver os problemas da cidade estivesse na mão dos vereadores. E a caneta não está diretamente na mão dos vereadores. Mas um instrumento tão importante quanto a caneta, que é o mandato parlamentar, que é essa tribuna que a gente ocupa, é para justamente ser a voz da comunidade a cobrar ações do Poder Executivo. Para isso nós votamos o orçamento, para isso que existem as emendas parlamentares, para isso que existem as comissões dentro do Poder Legislativo. Por isso que o Poder Legislativo tem que ser forte, porque é o único que pode, inclusive, declarar impedindo o mandato daquele que é o chefe do Poder Executivo, e aqui não falamos de qualquer prefeito ou partido político, mas falando institucionalmente e falando teoricamente sobre a função. Pois bem, o que a gente vê dentro do nosso país é um achincalhamento do Poder Legislativo. São critérios diversos na cobrança de atitudes por parte dos parlamentares que nós não temos também em relação ao Poder Executivo, que nós não temos também em relação ao Poder Judiciário. E aí, senhores vereadores, é que está a importância do nosso papel, porque nós aqui somos cobrados com lupa sobre todo e qualquer centavo, gasto ou aplicado sobre toda e qualquer decisão política ou não que se toma aqui. Mas por mais contraditória que ela seja, a vereadora Batista, ela tem que ser respeitada e ela tem o aval das urnas, portanto tem o aval da população. E esse parlamento, ele é tão importante que ele sabe, inclusive, recuar e escutar a sociedade. E foi o que aconteceu em relação ao número de vereadores, onde muitos dos quais estão aqui hoje não concordavam em manter o número de 14 vereadores e achavam que o melhor para a representatividade da cidade era que a Câmara tivesse 21 vereadores. Pois bem, a comunidade pediu que seja mais assinado, e de fato houve um movimento muito grande, os vereadores escutaram e muitos mudaram os votos para atender esse anseio da comunidade. Pena que essa mesma pressão não existe em relação aos demais poderes, porque nós poderíamos ter uma sociedade muito melhor. E aqui a Zero Hora, deste último domingo, coloca, junto no debate sobre a questão dos fetos, de abortos, de fetos anencéfalos, coloca a última frase, ela é enigmática para dizer o papel que a imprensa tem e a arma que ela tem, mas que não usa. Que usa somente contra os vereadores, pois eu acabei de dizer, independente aqui de governo ou não, nós fizemos cobrança
ela não tem, cada centavo do poder público é importante que seja bem empregado. E é isso que a gente defende, mantido em meu voto, sendo coerente a não aceitar a redução do presidente da FENAC nem do prefeito em 2009, pois entendi que agora também tinha que manter a coerência. Mas nós vemos esse pressão da mídia com editorial na capa do jornal hoje dizendo que nós deveríamos ter bom senso, porque implicaríamos em aumentar as despesas do município para o próximo ano, para a próxima legislatura, em cerca de 80 mil reais por ano a mais. Agora, quando nós viemos aqui dizer que foi aprovado na semana retratada vale refeição para os cargos de confiança, que o impacto seria de 1 milhão, nenhuma linha no jornal. E eu acho que isso é uma falta de respeito com o Poder Legislativo. Nem que não se concorde com a denúncia, mas a reprodução da denúncia, por ser democrático, deveria ter o mesmo espaço. Ora, se 70, 80 mil reais é importante, tem que ter bom senso, eu concordo que o Poder Legislativo tem que avaliar bem se está sendo bem gasto. Agora, aquele 1 milhão também é dinheiro público. Por que, em relação ao Poder Legislativo, páginas e páginas de matérias, de entidades, de classes são ouvidas, de empresários, e em relação ao Poder Executivo, o critério é diferente? Mas qual é o critério de jornalismo que se faz para ter diferenciação entre um poder e outro? E mais, para não ficar só na disputa política, concluindo, senhor presidente, entre oposição e situação, o leitor da Zero Hora escreveu o seguinte: em relação aos magistrados que estão pedindo auxílio moradia de forma acumulada, a que teriam direito, que são milhões e milhões de reais, e que eu não leio esse apelo da comunidade, este apelo da sociedade nos meios de comunicação criticando o Poder Judiciário. Por quê? A comunidade não tem voz legítima se não for através dos seus representantes no Poder Legislativo. Aqui é o lugar deles terem voz e de respeito. E o leitor, para concluir, senhor presidente, disse o seguinte: caso os valores das indenizações dos juízes, caso os valores retroativos sejam julgados procedentes e o seu pagamento autorizado, porque está em discussão no Tribunal de Contas, os magistrados aceitariam seu pagamento em precatórios, como nós, mortais, somos obrigados a aceitar? Disse uma pessoa do povo. Pena que é só uma linha pequenininha no cantinho de jornal, de milhões e milhões de reais, porque o critério do dinheiro público, da economicidade, da defesa da moralidade do dinheiro público vale só para os parlamentos, não vale para o Poder Judiciário nem para o